E vamos com a primeira informação, vamos falar sobre cirurgias eletivas. A suspensão dessas cirurgias durante a pandemia está prejudicando a vida de muita gente que precisa dos procedimentos. Olha só. As cirurgias eletivas estão suspensas desde o início da pandemia em Rondônia. Situação que preocupa pela quantidade de pessoas que buscam procedimentos cirúrgicos e os riscos que elas enfrentam. Segundo o deputado estadual Anderson Pereira, as denúncias que chegam são de que nem mesmo agendamentos estão sendo feitos na rede pública do estado. E pedimos urgência no retorno do agendamento dessas cirurgias, tendo em vista que, inclusive, os casos de coronavírus estão diminuindo no estado. Então, acho que acredito que já está na hora do retorno dessas cirurgias, porque tem casos específicos que, se ela não for feita, vai causar danos irreversíveis nas pessoas e isso não pode acontecer. Então, contamos com a sensibilidade do governador Marcos Rocha, da Secretaria de Saúde. A situação também preocupa o Sindicato dos Médicos de Rondônia. Elas são eletivas, que elas podem ser marcadas aqui com 1 mês, 2 meses de antecedência, não é aquela coisa que tem que ser imediata, mas elas precisam ser feitas. Tem cirurgia que não pode aguardar 3, 4 meses. O câncer, por exemplo. Né? Câncer de mama, não, tu tem um nódulozinho pequeno. Dá para esperar, mas esse nódulozinho que era pequenininho, 4 meses depois é um nódulo grande. Né? Então, tem gente perdendo o que a gente chama de timing, que é o tempo ideal para fazer seus tratamentos. Cirurgias de tireoide, cirurgias de câncer. Né? São cirurgias eletivas, mas que elas não podem ser postergadas para daqui a 1 ano. Segundo o decreto do governo do estado, as cirurgias eletivas só serão retomadas nas fases 3 e 4 do Plano de Ação Estadual em hospitais da rede particular do estado. Isso significa que as cirurgias eletivas continuam suspensas na rede pública, mesmo com o avanço até essas fases. Segundo Flávia Lenze, outra problemática causada pela suspensão das cirurgias é que os pacientes que já estavam com cirurgias agendadas terão que refazer exames pré-operatórios. Agora eles vão ter que fazer tudo de novo. Né? Então vai ser um desgaste para o paciente ter que ir atrás e fazer exames. Vai ser gasto para quem não tem convênio, vai ser gasto para o convênio, vai ser desgaste para todo mundo. E para os cirurgiões também vai ser muito ruim, porque agora, quando retomar, vai ter que decidir quem é que vai operar primeiro, né? Vai ser bem complicado, o que poderia não ter sido complicado, né? O deputado destaca ainda a alternativa de que mutirões de cirurgias eletivas sejam realizados novamente no hospital de base, para desafogar a quantidade de pessoas na fila de espera. Porque você faz um mutirão e já resolve ali várias questões de pessoas que estão ali aguardando, esperando há meses para fazer cirurgias. E seria um bom indicativo para o governo do estado retomar essas cirurgias, retomar esses mutirões ao longo de todo o estado, para que a nossa população não continue sofrendo, eu repito, como estão. Olha, esse é um tema que realmente merece uma boa discussão. Quando a gente ouve a doutora Flávia Lenze falar sobre essa questão, e isso me remete a alguns grupos que eu tenho participado, inclusive grupos de médicos, que têm debatido essa questão a todo momento. E há já um consenso entre eles de que já estaria na hora de se voltar a fazer, se realizar esse tipo de cirurgia. Muitas vezes, como disse a doutora Flávia Lenze, a cirurgia que é hoje eletiva, amanhã ela vira uma cirurgia de emergência, de urgência. E aí os danos podem ser terríveis para o paciente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos uma guerra contra o coronavírus? Temos sim. E é preciso que a gente vença essa guerra e o governo do estado continue mobilizado, como vem se mostrando até aqui, no sentido de ganhar essa guerra. Agora, nós não podemos esquecer das centenas, quem sabe milhares de pessoas, pacientes, que estão numa fila que parou de andar, estão numa fila que parou de avançar.
E são pessoas que estão passando dificuldades, estão sentindo dores, estão tendo seu caso agravado. Então é preciso que se crie uma estrutura específica em que, nessas salas de cirurgia, em que vai se voltar a praticar as cirurgias chamadas eletivas, sejam completamente separadas das situações em que envolve coronavírus e profissionais que são envolvidos nessa questão e assim por diante. É uma outra equipe, evidentemente. Acho que, até porque em Porto Velho nós já estamos tendo uma diminuição sensível dos números, acho que no interior ainda, eu até admito que no interior do estado, que ainda a gente não está vendo uma regressão efetiva dos casos, talvez ainda se possa, quem sabe, aguardar mais algumas semanas. Mas na capital do estado já se deve começar a sentar para discutir essa questão, urgentemente.